Olá, bem-vindo ao canal do Largo e hoje tem Largo Responde. Você faz a sua pergunta, a sua curiosidade sobre a minha carreira, sobre o futebol em geral e eu, claro, respondo para você aqui no canal do Largo com muito prazer. Vamos lá então? Vamos começar com a primeira pergunta de hoje, é do Juliano Tagliati, grande professor Juliano Tagliati. Largo, como veio a ideia de fazer um canal no YouTube? E deixo aí o convite para quem segue o Largo para me seguir também. Legal, bacana, um grande abraço para você também, Juliano Tagliati. E quem quiser seguir no YouTube o Juliano Tagliati, é só acessar o canal dele, fazer inscrição e deixar o seu like nas matérias, nos vídeos que ele faz, o Juliano Tagliati. Bom, a pergunta dele, como veio a ideia de fazer um canal no YouTube? A ideia veio através do meu filho mais novo, Carlos Eduardo. Durante a pandemia agora, ele disse, pai, por que a gente não aproveita esse tempo em casa aí, que não podemos sair, né, em função da pandemia, e criamos um canal, eu, você, o Luiz Felipe, que é o irmão dele, e aí a gente nos reunimos tal e decidimos criar esse canal. Então esse canal do Largo nasceu de uma ideia que o Carlos Eduardo, meu filho mais novo, que participa do desafio dos irmãos aqui no canal do Largo, foi ele que teve a ideia de criar o nosso canal, o canal do Largo. Grande abraço, obrigado pela pergunta, Juliano Tagliati. Pergunta do Felipe Eusébio de Souza. Olá, Largo, gostaria de saber se você já narrou ou gostaria de narrar jogos da Major League Baseball. Felipe, obrigado pela pergunta também. Olha, eu nunca narrei a Major League Baseball e, olha, sinceramente, eu acho melhor ficar na minha praia, né? No futebol, no automobilismo, no outros esportes aí que eu sei narrar. Não me daria bem, eu acho, na Major League Baseball. Lá nós temos os nossos profissionais que fazem de forma espetacular e não há necessidade nenhuma de eu fazer o beisebol nos canais ESPN, já que nós temos aí grandes profissionais fazendo essas competições que nós mostramos nos canais ESPN de beisebol. O Henrico Carriço pergunta, Largo, qual o melhor jogador que você viu com a camisa do Botafogo? Bacana a pergunta do Henrico Carriço. Olha, Henrico, para mim, o Garrincha foi o melhor jogador de toda a história do Botafogo, né? E o Jairzinho foi o segundo melhor. Mas eu não os acompanhei, nem o Garrincha e nem o Jairzinho, não peguei a fase deles. Então, para mim, dos jogadores que eu vi jogar e pela importância dele para o Botafogo, por ser um grande artilheiro, por ter marcado gols nos 2 jogos contra o Santos, no Campeonato Brasileiro de 1995, Túlio Maravilha. Túlio Maravilha foi um jogador muito importante para a história do Botafogo. Olha só, ele foi o artilheiro daquele Campeonato Brasileiro de 95, quando o Botafogo foi campeão brasileiro pela segunda vez, artilheiro do time com 23 gols. Como eu disse, marcou na vitória no Maracanã por 2-1 e marcou um outro gol no empate em 1-1 no Pacaembu. E o Túlio, olha os números do Túlio Maravilha com a camisa do Botafogo, ele que teve 5 passagens pelo Botafogo, e nessa de 94 a 96 ele fez 96 jogos, foi campeão brasileiro e de 96 jogos, sabe quantos gols ele marcou? 104, por isso eu diria que dos jogadores que eu vi jogar, o Túlio Maravilha seja o mais importante da história do Botafogo. Obrigado pela pergunta, Henrico Carriço. Bom, o Mateu também pergunta aqui, Largo, já houve algum jogador que te deu problemas na hora de narrar um jogo, seja pelo nome difícil, dificuldade de identificar em campo, pelo número da camisa, etc. Olha, Mateu, confesso para você que eu nunca tive problemas com o nome de jogadores. Talvez assim, o time ou a seleção em que você tem um pouco mais de dificuldade é a seleção da Grécia, né? Porque os jogadores têm os nomes complicados, mas não tive problema nenhum, não, em narrar jogos mesmo da seleção grega. Agora, com relação a números, olha, isso sim, já peguei muitos jogos de muitos times que acabam colocando um número praticamente invisível nas costas, né, nas camisas, o que dificulta demais a visualização do número. Então, nomes não, mas números e sim, algumas dificuldades eu encontrei. Fábio Vinícius, como foi o seu início de carreira como narrador, Largo? Grande abraço, Fábio Vinícius. Bom, ser o narrador é um sonho que eu tenho desde que eu tinha 5, 6 anos de idade, que eu já narrava os jogos de futebol no botão, ainda uma criança lá em casa, e todos diziam, ou ele vai ser advogado ou vai ser narrador. Narrador porque eu falava demais, eu narrava tudo, eu narrava jogos dos meus irmãos do colégio, gravava,
com gravador, então é uma vontade que eu sempre tive desde criança em ser o narrador. E com o passar do tempo eu sempre coloquei aquilo na cabeça, olha, vou ser narrador, quero ser narrador de televisão, quero trabalhar em televisão, e felizmente consegui realizar esse sonho a partir do final dos anos 80 na TV Tarobá de Cascavel, como narrador e apresentador. Fiquei lá durante 14 anos e desde 2000 eu sou funcionário dos canais ESPN, primeiro lá em Bristol, Connecticut, nos Estados Unidos, durante 5 anos lá na ESPN, e desde o começo de 2006 em São Paulo, aqui nos canais ESPN, estou como narrador realizando o meu sonho de criança. Miguel Ângelo Pedroso, ele pergunta, tem algum jogo que você narrou e que ficou marcado na sua memória? Olá, Miguel, grande abraço ao Miguel Ângelo Pedroso, lá de Cascavel. Miguel, teve um jogo assim que me marcou, mas que me deixou assim apreensivo no momento. Eu estava narrando uma partida da Copa da Inglaterra, no dia 17 de março de 2012, eu e o Mauro César Pereira, era um jogo do Bolton contra o Tottenham. E aos 21 minutos do primeiro tempo, aconteceu um lance em que o meio-campista do Bolton, o jogador do Congo, teve um mal súbito, Fabrice Muamba, ele caiu de bruços no chão, apagou, ficou lá durante 10 minutos sendo atendido pelos médicos, foi um momento tenso, os jogadores dos dois times preocupados, chorando em campo. Eu e o Mauro César ficamos bastante assim apreensivos e vendo aquela cena chocante do jogador caído. Durante 10 minutos ele ficou no chão, sendo atendido pelos médicos, com massagem cardíaca, usando desfibrilador. Não tiveram sucesso, ele foi retirado de maca, foi levado para o hospital e ficou 78 minutos sem respirar. E ninguém entende até hoje como o Muamba sobreviveu, ele que naquele mesmo ano acabou abandonando o futebol. Então foi um jogo assim de muita tensão, foi um momento terrível e que marcou de forma negativa para mim e com certeza também para o Mauro César Pereira. Obrigado pela pergunta, Miguel. Pergunta que vem do ILCM4. Olá, Largo, eu sou o Ítalo Futebol Clube no Twitter. Obrigado por ler minha pergunta. O campeonato inglês esse ano está surpreendente. Infelizmente tivemos a parada e quebrou o ritmo de muita equipe, mas eu gosto muito de ver o Sheffield United, pois me lembra os times do Bielsa. É um time sem nomes, mas que joga feito um time de craques, com muita raça e dedicação. Além dele tem o Wolverhampton, que você sempre cita, tem o Everton pós-Marco Silva, o Burnley do Sandage e o Southampton pós 9-0. Isso que nos faz gostar tanto da Premier League. Nem sempre o time mais caro, como o Arsenal e os Spurs, por exemplo. É o que te agrada também? Com certeza, Ítalo. É bacana, é muito legal de você fazer jogos, como você citou, de times como o Wolverhampton, como o Sheffield United. Fora da Inglaterra também, até já citei aqui, a Atalanta tem feito assim jogos maravilhosos, tem aparecido muito bem no cenário europeu, com ótimas participações na Liga Europa. E eu acho bacana, eu acho legal realmente times que não têm tanto valor financeiro para investir durante uma temporada, mas que acabam tendo aí realmente boas apresentações, campanhas maravilhosas que acabam chamando a atenção. E você citou aqui do Bielsa, né? O Leeds United, inclusive, é um exemplo aí na Championship, time que está aí muito perto de voltar à elite do futebol inglês. Fábio Vinícius Largo, eu tenho o sonho de ser narrador esportivo. Quais as dicas que você daria para quem está começando agora na carreira de narrador? Legal, obrigado, Fábio Vinícius. Olha, uma dica que eu acho muito interessante e que é, assim, importantíssima. Você vai assistir um jogo da televisão, você baixa o volume, pega a escalação dos dois times e fica narrando em casa, gravando. Eu fiz isso muitas e muitas vezes em casa. Eu fiz isso quando eu estava lá em Curitiba, eu ia lá no estádio Couto Pereira com um gravador, pegava a escalação dos jogos que o Curitiba fazia em seu estádio, gravava numa cabine do estádio e depois ficava ouvindo, tentando fazer as correções. Então é muito importante isso. Baixa o volume do televisor, pega a escalação. Você pode entrar no site que tem sempre a escalação uma hora antes, que é o soccerway.com. Pega a escalação, pega muitas informações dos dois times,
E aí você fica gravando, grava 1, 2, 3, 4, 5, um dia que pintar uma chance para você, você já vai chegar com muita moral, com muita tranquilidade e vai tirar de letra esse teste. Legal? Grande abraço, sucesso para você, que tenha sorte aí, Fábio Vinícius, que sonhe em ser um narrador esportivo. Legal? Se você gostou do Largo Responde, deixe o seu comentário aqui no canal do Largo, faça a sua pergunta também, a sua curiosidade, que no próximo vídeo eu vou responder. Um grande abraço e até lá!